Vamos imaginar esse cenário. O que você faria se fosse um homem de 29 anos, rico, bem-sucedido, um operador ali da Bolsa de Valores, morasse numa das cidades mais modernas e poderosas da época, tivesse tudo do bom e do melhor e de repente surgisse uma oportunidade de você salvar a vida de inúmeras crianças inocentes. Mas para isso você tem que abrir mão de tudo e arriscar a sua própria vida numa guerra que você não tinha nada a ver e tentar salvar a vida dessas crianças que sofreram nos terrores de um dos maiores crimes contra a humanidade, feito por aquele alemão lá do bigodinho, sabe? Pois é, essa é a história real de Nicholas Winton, um homem que salvou mais de 600 crianças das garras dos nazistas e que por 50 anos nunca contou essa história pra ninguém. A maneira que essa história é descoberta é incrível. E eu vou mostrar aqui alguns vídeos reais e também alguns clipes ali de reconstituição do que aconteceu. E se você tem coração de manteiga igual eu, o vídeo que eu vou mostrar no final aqui vai derreter o coração de vocês e vocês vão ficar arrasados, igual eu fiquei. Eu faço o vídeo de hoje com muito respeito a todas as vítimas dessa fase negra aí da humanidade, mas eu não posso deixar de contar a história desse herói. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidade, as coisas assim bem doidas, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like, compartilha aí com quem curte essas coisas e bora pro vídeo! Já dá pra imaginar que eu tô falando da Segunda Guerra Mundial, né? E o monstro do bigodinho. Eu ainda tô aprendendo a lidar com o algoritmo do YouTube, então eu já sei que tem certas palavras que fazem o alcance do vídeo, ó, ir lá pra baixo. E o nome desse capiroto é um deles. Então eu vou evitar de falar algumas coisas, tá? No final da década de 1930, o Adolfinho lá estava expandindo cada vez mais o seu domínio pelos países em volta da Alemanha. O seu exército crescia exponencialmente e a sua ideologia de superioridade da raça ariana e o ódio mortal por outras raças também se alastravam ali pela população. A Tchecoslováquia era um desses países que fazia fronteira com a Alemanha e cada dia que passava eles estavam mais ameaçados de ter uma invasão. Eles pediram ajuda para os seus aliados, que eram Inglaterra e Itália, e nessa época eram uma das maiores potências da Europa para se defender contra os alemães. Mas, para sua frustração, em 1938, os líderes ingleses e italianos acabaram se encontrando com Hitler e assinaram um documento que ficou conhecido como o Acordo de Munique. Resumidamente, eles deram parte do território da Tchecoslováquia para a Alemanha em troca de promessa que o bigodinho lá não ia fazer mais nada, que ele não ia invadir mais nenhuma outra nação e ia parar por ali. Sei, dá para acreditar na palavra de um maluco desse, né? E aí, de um dia pro outro, os alemães entraram na Tchecoslováquia sem nenhuma resistência. A população, que nem sabia de acordo nenhum, ficou chocada quando viu o exército alemão entrando, marchando nas ruas, sem entender nada, né? Na mesma hora, um grande pânico começou a se instalar na população toda. Todo mundo sabia da perseguição racial que o bigodinho fazia, especialmente contra os judeus. Muitas famílias fizeram as malas e tentaram fugir daquelas áreas ali com medo de serem pegos. E nisso começaram a se formar vários acampamentos de refugiados e desalojados pelo país. Famílias inteiras de judeus estavam acampadas e sem ter para onde ir. E por causa da presença alemã, as fronteiras de todos os outros países em volta estavam fechadas para refugiados. E foi bem nesse momento que aparece o personagem principal desse vídeo. Nicholas Winton era um bem-sucedido operador da Bolsa de Valores e estava vivendo na sua melhor fase da vida. Ele morava em Londres e nunca foi muito politizado e também não era de se meter assim em fazer coisa de caridade. Ele sempre foi muito focado na carreira dele e curtiu seus hobbies. Um desses hobbies era esquiar. O Nicholas amava esquiar e, como já era dezembro, o inverno europeu, ele tinha tirado férias e combinado com um amigo de esquiar nos Alpes suíços. Só que um telefonema fez com que ele mudasse os planos dele e também foi o gatilho para ele mudar a vida de muita gente. Quem ligou foi seu amigo Martin Blake, que foi a pessoa que ele tinha marcado de viajar junto para esquiar. Ele ligou pro Nicholas para avisar que ele não ia poder ir para a Suíça porque ele estava com viagem marcada para Tchecoslováquia, para ajudar na crise dos refugiados que estava acontecendo lá. O Nicholas respondeu sem meio que entender muito bem, falou: refugiado? Como assim? Como eu falei,
ele não era muito politizado, e nessa época a informação não ia tão rápido igual hoje em dia, né? E a única coisa que ele sabia era que o Hitler estava querendo invadir algumas áreas ali, mas ele não sabia da dimensão de tudo que estava acontecendo. Como ele já tinha tirado férias anteriormente, ele falou, bom, eu vou me juntar com meu amigo e ir até a Tchecoslováquia para ver o que tá rolando. No dia seguinte da chegada deles até a Tchecoslováquia, eles foram até um desses acampamentos de refugiados, e o que ele viu lá mudou ele para sempre. Era pleno inverno e as famílias estavam acampadas no meio da neve. As crianças muitas das vezes não tinham nem sapatos e tentavam se aquecer ali numas fogueirinhas improvisadas. E foi nesse momento que ele decidiu que ele tinha que fazer alguma coisa. Voltando pro hotel, ele começou a tentar se informar ali de como que ele podia ajudar as pessoas. Ele descobriu que não existia ninguém, seja do governo ou de qualquer outro grupo, apoiando os refugiados judeus. No acampamento começou a rolar rumores de que tinha um inglês tentando ajudar essas famílias. E de repente começou a brotar ali pais e mães desesperados na porta do quarto dele do hotel, pedindo socorro a ele para ajudar os seus filhos. Os judeus ainda não estavam sendo perseguidos abertamente, mas todo mundo sabia que era questão de tempo até dar merda, e os pais estavam tentando fazer de tudo para tirar os filhos dali o quanto antes. O Nicholas começou a escrever várias cartas para vários países pedindo ajuda para pelo menos tirar as crianças de lá. Ele até escreveu diretamente pro Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos na época. Mas ou ele nem recebia a resposta, ou ele recebia a mesma resposta de todos, falando que eles não queriam se envolver no conflito e que não tinha nada que eles pudessem fazer. Tipo assim, essa pica aí não é minha, sabe? Enquanto isso, o Nicholas já tinha montado um mini escritório e com a ajuda de voluntários, ele estava catalogando todas as crianças que ele estava tentando ajudar. E isso fez com que ele acabasse chamando a atenção dos soldados alemães, que desconfiaram que ele podia ser um espião e não só um bom samaritano, né? Eles até usaram o velho truque de pegar uma espiã bonitona para tentar seduzir o Nicholas, e eles namoraram realmente por um tempo, só que as boas ações do Nicholas acabaram fazendo a cabeça da espiã, porque mais tarde ela levou cerca de 25 crianças para a Suécia, ajudou a tirar essas crianças da Tchecoslováquia, só que depois ela nunca mais voltou. Ou vai saber, né? Se os nazistas descobriram e deram um fim nela, não tem como saber. O Nicholas e seus voluntários conseguiram fazer uma lista de cerca de 2.000 crianças judias que os pais queriam ajuda para enviar para fora do país. Agora você imagina só o sofrimento desses pais tentando tirar os filhos do país e enviar esses filhos para um outro país, sendo que eles nem conheciam ninguém, com um monte de estranho. Tem que ter, assim, é muita coragem mesmo. Eles chegaram a fazer até um estúdio fotográfico improvisado para tirar foto de todas essas crianças. O Nicholas achava que ia ser mais fácil de convencer as pessoas se todos aqueles nomes lá na lista tivessem um rosto. Nisso já tinham passado, assim, várias semanas, e o Nicholas acabou recebendo uma ligação do chefe dele lá de Londres, falando que se ele não voltasse para trabalhar agora, ele não precisava nem voltar nunca mais. E foi aí que ele decidiu ficar na Tchecoslováquia, porque ele já estava muito envolvido e não tinha jeito, ele precisava ajudar aquelas crianças. No dia 10 de março de 1939, Hitler quebrou todas as regras e acabou invadindo completamente a Tchecoslováquia. O próprio Bigodinho acabou desfilando pelas ruas de Praga em carro aberto, assim, uma total demonstração de poder mesmo. E agora a perseguição aos judeus começou a piorar. Os comércios foram marcados com a estrela amarela para identificar que era de judeu. As crianças judias tinham que sentar no fundo da sala de aula e as pessoas eram, assim, hostilizadas abertamente nas ruas. E foi aí que uma luz brotou lá no fim do túnel, quando o Nicholas recebeu uma carta-resposta dizendo que ele tinha permissão de mandar essas crianças para a Inglaterra, mas que o governo não tinha como cuidar dessas crianças, então ele ia ter que arranjar famílias que pudessem receber essas crianças e que estavam dispostas a arcar com todos os custos, enquanto a tal crise continuasse lá e até que as crianças pudessem voltar para os pais na Tchecoslováquia. E a situação estava ficando perigosa para o Nicholas, porque ele sentia que estava correndo um sério risco ajudando os judeus, então ele resolveu deixar todo aquele trabalho na mão dos voluntários que estavam lá na Tchecoslováquia e resolveu voltar para Londres. E lá em Londres ele começou na missão de achar famílias britânicas interessadas em receber os refugiados. Ele conseguiu arrumar alguns voluntários e até a mãe dele entrou na missão. Eles fizeram um escritório improvisado na casa dele mesmo, só que não existia um órgão do governo específico para cuidar dessas crianças refugiadas. Então o que o Nicholas fez? Ele falsificou documentos com o brasão
do governo e escreveu lá Comitê dos Refugiados Setor Infantil. E assim ele assinava como presidente desse comitê. Aquilo acabou dando mais legitimidade e aí ele começou a anunciar em jornais, pedindo a ajuda mesmo de vários casais britânicos para quem pudesse receber esses refugiados. E essa estratégia funcionou. Vários casais começaram a procurar o tal comitê em busca ali de acolher as crianças refugiadas. E eles tinham milhares de fotos de crianças. O Nicholas organizou todas as fotos em grupos de 6 a 8 crianças e tudo ele colocava lá o papel com o nome, com a idade, tudo. E isso tudo porque ele recebia ligações de pessoas querendo, assim, crianças bem específicas para adotar mesmo. Então tinha gente que ligava tipo, eu quero uma criança de 10 anos, assim assado. E aí ele achou que colocando foto das crianças diferentes num mesmo papel podia aumentar a chance das pessoas quererem levar mais de uma criança. E essa estratégia também funcionou. Tiveram vários casos de pessoas que receberam 2 até 3 crianças em suas casas. O Nicholas também tinha o cuidado de verificar se aquela família que ia receber aquela criança era uma boa família, se a criança ia estar segura. Então ele enviava voluntários para as casas das pessoas que iam receber esses refugiados para ver as condições da família, para ver se era um lugar bom para aquela criança. E aí sim acabava fechando o negócio. Ai não, horrível essa comparação. Fechando negócio. Finalizar a adoção fica melhor, né? E lá na Tchecoslováquia, a situação ficava cada vez pior. Sinagogas eram incendiadas quase que diariamente, judeus eram presos na rua sem motivo algum e as crianças judias foram proibidas de ir até a escola. E até os comércios pertencentes a judeus eram atacados até mesmo pela própria população, que estava ali, cega de ódio com toda essa manipulação e lavagem cerebral que o governo fez. Bem nessa época, algumas famílias começaram a serem avisadas que eles conseguiram uma família para receber seus filhos lá na Inglaterra. Agora imagina só o que esses pais não passaram, né? Ao mesmo tempo que você tá feliz de saber que seu filho vai estar salvo, você também fica com o coração na mão de estar entregando seu filho e não saber nem se vai ver, né? Nossa, não dá nem para pensar. Imagina só o sofrimento. We were sitting round a little table, having supper. But mother wasn't eating and suddenly she put her knife and fork down and looked at father and said very quietly, I heard today that both Eva and Vera can go to England. And my father looked up and there were tears in his eyes and as he said, we'll have to let them go. A tensão estava ficando cada vez maior e era, assim, evidente que a guerra podia estourar a qualquer momento. E embora um monte de crianças já tivesse a permissão para ir para a Inglaterra, os seus vistos e documentos estavam demorando, pra caramba. Burocracia existe desde sempre em qualquer lugar, né? Foi aí que o Nicholas tomou uma atitude que eu tenho certeza que foi essencial para salvar a vida de muita gente. Ele e os seus voluntários começaram a falsificar os documentos de viagem das crianças. Lá mesmo naquele quarto de hotel, eles forjavam e imprimiam os vistos e documentos de viagem daquelas crianças. Que ele só fez aquilo porque ele estava com medo dos documentos demorarem muito e ele perder a chance de salvar essas crianças. Finalmente chegou o dia das primeiras crianças embarcarem no trem para sair da Tchecoslováquia. O Nicholas tinha conseguido um acordo às custas de muito suborno com alto escalão do exército nazista para que eles liberassem, fizessem ali vista grossa com essas crianças. Só que mesmo assim, ele ainda teve que pagar mais, porque no dia que essas crianças foram embarcar, alguns soldadinhos que estavam ali na estação começaram a encrencar com o Nicholas, então ele foi e pagou mais ainda do próprio bolso. Cada criança recebeu uma plaquinha com um número amarrada com um barbante para colocar no pescoço. Isso era para identificar cada um e para que eles pudessem ir para as famílias certas quando eles chegassem lá na Inglaterra. E só dá para imaginar como é que estava o clima nessa despedida. Os sobreviventes resgatados deram entrevista falando que eles não entendiam o porquê que os pais choravam tanto naquele dia. Até porque alguns pais tinham falado para as crianças que eles estavam indo de férias e que logo eles iam estar reunidos de novo. Mas mesmo todos eles sendo muito novinhos ali, eles sabiam que alguma coisa estava rolando, né? Eles só não sabiam que ia ser provavelmente a última vez que eles iam ver os pais deles. Imagina só a dor no coração desses pais e mães vendo aquele trem indo embora. Ai, é uma mistura de sentimentos, né? A
dor, porque provavelmente nunca mais vão ver seus filhos, mas também a alegria de saber que eles vão estar salvos. Para as crianças também foi muito difícil, elas viajavam sozinhas nos vagões e constantemente eram importunadas ali por soldados do exército nazi que estavam ali a bordo do trem. Mas depois de um tempo, todos chegaram no porto do Canal da Mancha, embarcaram num navio e, zarparam ali para Inglaterra. Os sobreviventes lembram que durante a viagem, as crianças começaram a cantar o hino nacional da Tchecoslováquia. Parece como se eles estivessem agarrando ali a última lembrança do país deles. Na chegada lá na Inglaterra, as crianças pegaram mais um trem e desembarcaram na estação de Liverpool. Lá, o Nicholas e os seus voluntários fizeram uma operação de guerra mesmo para processar mais de 100 crianças e entregar elas ali para as famílias certas. Era uma mega operação de logística e esse processo levou horas. E infelizmente algumas famílias acabaram não aparecendo para buscar as crianças. E elas foram acolhidas temporariamente por policiais para depois serem realocadas para uma outra família. Depois desse primeiro trem, o Nicholas tinha conseguido fazer o que antes parecia impossível, né? E aí então ele caiu de cabeça cada vez mais e continuou fazendo mais pressão em cima do governo para conseguir as autorizações, os vistos para as crianças. Ele conseguiu trazer mais 8 trens com crianças refugiadas para a Inglaterra. E ninguém sabe como ele tinha força. O cara trabalhava dia e noite sem parar para organizar toda essa logística. Agora, vocês querem ficar revoltados com a idiotice e a ignorância do ser humano? No meio de todo esse caos, com centenas de crianças sendo salvas ali de uma morte que a gente sabe que ia ser horrorosa, uns rabinos lá na Inglaterra abordaram o Nicholas no escritório dele e falaram: a gente ficou sabendo que você tá trazendo crianças judias aqui pra Inglaterra, mas elas estão sendo colocadas em casas de famílias cristãs. Isso tem que parar. Dá pra acreditar? O Nicholas, com uma calma que eu não teria, respondeu: eu não vou parar não. Se você prefere uma criança judia morta lá na Tchecoslováquia do que uma viva que esteja sendo cuidada por uma família cristã, o problema é seu e não meu, e eu não vou parar. Arrasou. O 9º trem tinha sido programado para o início de setembro e esse era o maior de todos, com 251 crianças. Já estava tudo pronto, as crianças já estavam embarcadas e só esperando o trem sair, só que infelizmente bem nessa hora, a Segunda Guerra Mundial foi declarada oficialmente e o trem foi cancelado. Ninguém sabe o que aconteceu com aquelas 251 crianças, mas já dá pra imaginar, né? Já que foi bem nessa época que todos os judeus abaixo de 50 anos foram encaminhados para os campos de concentração e trabalho forçado. Até o fim da sua vida, o Nicholas disse que pensava naquelas 251 crianças que ele não conseguiu salvar por questão de horas. Inacreditavelmente, o incansável Nicholas pensou: já que eu não consigo mais salvar as crianças, eu vou defender meu país para que elas não sofram de novo. Então ele se alistou na aeronáutica e foi lutar na guerra. E graças a Deus ele saiu ileso. Com o fim da guerra, as crianças estavam na esperança de reencontrar seus pais. Porém, infelizmente, praticamente todos descobriram que eles eram órfãos, já que seus pais tinham morrido nos campos de concentração ou executados nas câmaras de gás. E a vida acabou seguindo, as crianças cresceram, cada um seguiu seu caminho. E essa história dos trens cheios de crianças refugiadas caiu no esquecimento. Até que 50 anos depois, em 1988, a esposa do Nicholas estava dando uma arrumada ali no sótão da casa deles e ela acabou achando um baú que era do Nicholas que ela nunca tinha visto na vida. Bem curiosa, ela abriu aquele baú e começou a ver aquela papelada com um monte de foto de criança, os cadernos, os documentos, tudo. E aí ela foi perguntar pro Nicholas o que era aquilo tudo. E aí, finalmente, ele resolveu contar o que ele tinha feito. A esposa ficou assim, de queixo caído, porque ele nunca contou isso pra ninguém. Isso é um ser evoluído, né? O cara foi um herói e assim que ele terminou a missão dele ali, ele seguiu a vida e nunca contou nada pra ninguém, nem pra própria esposa. Ela ficou tão admirada com tudo aquilo que resolveu entrar em contato com uma historiadora de Londres e juntas elas tentaram achar e enviar cartas para 600 crianças, que agora elas já eram até pessoas de idade, né? E elas receberam resposta cerca de 250 delas. Todas as cartas mostravam
uma alegria enorme e todo mundo queria saber mais sobre quem era o homem inglês que salvou a vida delas há 50 anos atrás. Sua esposa entrou em contato com um programa de TV famoso da época e contou a incrível história do Nicholas. Então eles resolveram convidar ele para ir até o programa e contar a sua história. Ele não queria aceitar de jeito nenhum, ele queria continuar no anonimato, mas a sua esposa insistiu muito, e até porque quem manda na casa é a gente mesmo, né? Tô brincando, gente. E ele acabou topando para agradar ela. Mas o Nicholas não fazia ideia do que ia acontecer. E vocês estão preparados? Porque o que eu vou mostrar agora me fez chorar igual uma criança. Save 664 children. This is his scrapbook. There are all kinds of fascinating pictures in it. Perhaps you can see, this is a picture of Nicholas Winton himself with one of the children he rescued. If you look at the very back of this scrapbook, but back here is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Hello. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Depois desse programa de TV, a história do Nicholas explodiu e rodou o mundo. Ele foi reconhecido pelo heroísmo pelo presidente de Israel, recebeu o título de Cavaleiro da Coroa Britânica pela própria Rainha Elizabeth e virou Sir Nicholas Winton, além de outros títulos e reconhecimento público pelo que ele fez. Sir Nicholas Winton viveu até os 106 anos e fez sua passagem em 2015. E um filme vai ser lançado em janeiro do ano que vem, contando essa história, e quem vai interpretar o Nicholas é um dos meus atores favoritos, que é o Anthony Hopkins. Mas agora eu já dei spoiler aqui do filme todo, né? Uma estátua foi erguida em sua homenagem na estação de trem em Praga, na República Tcheca. E também tem uma estátua na estação de trem em Liverpool, na Inglaterra, representando as crianças que desembarcaram ali. E aqui fica toda a nossa admiração e respeito por esse homem. Essa história mostra o poder e o impacto que uma única pessoa pode fazer na vida de muitos. Então, se um dia na sua vida você se encontrar numa situação de poder ajudar alguém, não desperdicem essa oportunidade. A gente nunca sabe, mas com pequenos ou grandes gestos, podemos mudar ou até mesmo salvar a vida de alguém. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, assim, super inspirador. E eu vou estar fazendo uma coisa nova agora, porque tem muita gente comentando aqui e eu não consigo responder todo mundo. Então, assim que esse vídeo lançar, eu vou ficar online na primeira hora, respondendo todo mundo que comentar. Então, não esquece de deixar seu comentário, já curte esse vídeo e manda aí para quem tá precisando de um boost de energia, um boost de inspiração para começar a semana. Falou? E vejo você no próximo vídeo.